Bom, primeiramente, uma boa noite a todos, tá? Em nome da PUESP Vila Prudente, sou o professor coordenador Patrick, também atuando aí, professor da rede pública da área de humanas também, sou professor de história, há 11 anos na rede, também militando na PUESP desde quando eu ingressei. Ah, quero já de antemão agradecer aos nossos convidados, a professora Neuza, que mais uma vez vai mediar nosso bate-papo, a presença da professora Selma e do professor Aldo, e eu também já estendo a solidariedade ao professor Aldo por tudo que o ocorrido, que a gente já teve em reuniões de RE mais de duas situações, comentando o caso que houve com o professor, que a professora Neuza nos trouxe, né? Enfim, a POSP também como entidade já se posicionou também, né, sobre essa questão, tá? De um modo geral, como o professor Aldo ele tá com uma agenda mais curta, por causa dos compromissos, então eu vou fazer o seguinte, a gente dividiu o nosso tópico aqui em três temas que está no nosso card, né, que são pautas da POSP, de modo geral, mas são pautas da sociedade, tá? Nós somos a maior rede pública do Brasil, né, uma pública gigantesca, com mais de 5 mil unidades escolares, mais de 3 milhões de estudantes, e desses três tópicos, são só três, são só três, mas a demanda é muito maior, a gente sabe o que é isso, né? Tem muito mais ataques que a educação vem sofrendo, tanto é que a POSP está chamando agora a greve para o dia 25 de abril, né? Então ficam aqui três eixos, que é da escola cívico-militar, essa questão da redução dos componentes do conteúdo de humanas e da questão das privatizações, tá? Eu só levantei dados, então eu vou fazer o seguinte, eu deixo para trazer esses dados no final da conversa, que são dados interessantes, que vai talvez aqui, e eu já depois já cito as fontes, da onde que eu tirei, para a gente deixar aí com informações, acho que aí mais robustas, tá bom? Neuza, Obrigada, Patrick. Boa noite a todos, todas e todes. Obrigada ao professor Aldo, obrigada a Selma, bem-vinda a Kátia, Marcos Rubens, a todos que vão assistir depois, né, essa live que com certeza não estão em condições de participar ao vivo. Mas gostaria de agradecer também à subsede, né, Vila Prudente, que aliás é a subsede que eu participo, né, subsede da APOESP, evidentemente, né, por nós termos organizado essa conversa, né. É, Nós estamos vivendo, como o Patrick disse, a situação da educação pública, ela é dramática, ela não é mais crítica, ela já é dramática, né? São tantos ataques que nós estamos sofrendo, né? E nós precisamos conversar com os professores, né? Como o Patrick Dick disse, né, no início da nossa conversa, nos bastidores, né? É, Nós temos uma categoria com mais de 50% de professores categoria O. E são esses professores os mais prejudicados, né? Com todos esses ataques da educação. É claro que a gente sabe que isso é um projeto de governo e a nós cabe lutar contra esse projeto de governo, né? Então, por isso nós decidimos, né, fazer essa conversa aqui para esclarecer, trazer alguns esclarecimentos também aos professores, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Aldo. Eu peço que a Selma e o professor Aldo façam a sua apresentação antes do início, né, das falas. E já passo então para o professor Aldo. E aí, obrigado, Neuza. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Patrick, pelo convite. Parabéns pela iniciativa da Subsede de fazer essa conversa, essa roda de conversa virtual. Acho que é extremamente importante essa aproximação entre as subsedes. Eu sou aqui da POSP São Bernardo do Campo e estou na DEC, também diretoria estadual da POSP. Mas estou aqui representando a Profib, que a Neuza está fazendo a mediação, assim como a Selma está também representando a Profesp, e também quero dizer da importância da presença da Cátia, do Rubens e todos e todas aqui nessa atividade. Eu estou com um problema que nós temos um cursinho aqui na subsede
E às quarta-feiras eu tenho aula com os alunos. A Neuza me chamou, nem tinha observado essa agenda. Então, os alunos estão lá em cima assistindo o filme e depois eu vou subir para discutir com eles. É o filme da Olga. Então, é um filme belíssimo que vale a pena debater, porque nele, digamos assim, estão presentes grande parte das angústias que nós hoje também estamos sofrendo como nazifascismo. Mas, colegas que estão aqui presentes, pessoas e companheiras que vão depois assistir esta gravação, eu lecionei quase 40 anos no estado de São Paulo. Nós nunca passamos por uma crise tão profunda na educação como nós estamos passando com os últimos governantes, mas particularmente com o aprofundamento dessa crise do atual secretário de Educação e do atual governador. A grande parte da nossa categoria, mesmo categoria O, eles são obrigados a omitirem seu sofrimento, sua doença mental, seu sofrimento mental, porque é muita agonia, muito sofrimento. Praticamente você tem uma atividade do governo, uma circular, você tem uma resolução por dia e as pessoas sequer conseguem respirar condignamente e compreender todos os ataques que são orquestrados sobre a nossa categoria. Eu entendo que essa chamada da greve para o dia 25 tem um papel pedagógico importante, principalmente numa conjuntura onde você pega, por exemplo, os professores da rede municipal da capital também entraram em greve, você pega o crescente descontentamento da categoria no estado de São Paulo. Então, a impressão que eu tenho é que é um momento extremamente significativo. A pauta dessa greve, a pauta da Assembleia convocada para o dia 25, não sei se todo mundo já teve acesso, a Assembleia vai ser no dia 25, às 16 horas, ali no MASP, porque saiu o primeiro cartaz dizendo que era na República, mas depois houve uma correção e vai ser ali no MASP, certamente seguido de caminhada até a Praça da República, normalmente, e tradicionalmente isso acontece. A chamada está dizendo o seguinte: vamos construir uma greve por tempo indeterminado. E a pauta, eu vou só dar, como está no cartaz, que é reajuste imediato do piso nacional de 6,27% do salário base, plano de recomposição do poder de compra dos salários, fim do autoritarismo, plataformização e assédio moral, que é extremamente presente, convocação dos 44 mil professores concursados, climatização e condições de trabalho nas escolas, atribuição de aulas justas e transparentes, e não a privatização e militarização das escolas e demais reivindicações. Esses são, digamos assim, os pontos que constam no chamado da greve, no cartaz para a Assembleia com greve na próxima sexta-feira, no dia 25, às 16 horas, ali no MASP. Portanto, vai ser um encontro extremamente importante. Eu diria que nós estamos, no momento, passando por inúmeras dificuldades. O desemprego é muito grande na categoria, Em São Bernardo do Campo, nós estamos enfrentando um problema seríssimo, que são o fechamento de salas de aulas. Aqui nós temos em torno de quase 25 escolas que estão fechando salas de aulas, 2 até 3 salas dessas escolas, portanto, tem quase 50 salas fechadas, e isso está acontecendo no estado também, porque o módulo do ensino fundamental é 35 alunos, se tem 33, eles estão mandando redistribuir nas outras salas, para vocês observarem como que é grave a situação. Antes de fazer busca ativa, por que o aluno saiu, por que o aluno está doente, alguma coisa, eles estão fazendo isso aqui. Então, nós temos feito atos sucessivos aqui em frente à diretoria de ensino, em frente às escolas, estamos reagindo da forma que a conjuntura permite. E o que é mais
interessante. Aqui também nós estamos ainda diante do avanço da militarização das escolas. Isso também é outro ponto grave, e que o governo está fazendo isso sem dizer aqui das outras falas sobre a questão da privatização. Quer dizer, é terra arrasada na educação do Estado de São Paulo. Portanto, não tem outro motivo, não tem outra saída a não ser a união, a organização e a participação em uma greve forte a partir do dia 25. Vou dar um informe, talvez é um furo de reportagem, digamos assim, mas o informe da reunião do GT, me parece que teve hoje, é uma novidade, porque a greve, por mais dificuldade que tenhamos, mas me parece que está tendo já uma repercussão. Teve um grupo de trabalho hoje, que é o GT, que praticamente reúne grande parte das forças políticas, e esse GT informou de que o governo chamou uma reunião para negociação no dia 23, agora, dia 23/5, na parte da manhã, lá na Secretaria Estadual de Educação, e que, portanto, já o governo acena com a negociação. Acena concretamente porque está marcado isso. Já está marcado, e eu acho que é informação importante, porque sem fazer greve, o governo já se antecipa para tentar conter a insatisfação, o descontentamento e ver que há uma massa crítica forte. Então, isso é um sinal de que nós precisamos estar ainda mais organizados e fortalecidos e fazermos uma potente assembleia para que possamos arrancar do governo na sua totalidade ou parcialmente, as reivindicações que nós temos em pauta e que está, digamos assim, publicizadas. Então, acho que esse informe também é um informe importante, que vai ajudar para que as pessoas também não desconsiderem, mesmo os professores da categoria O, não desconsiderem a importância de termos uma grande assembleia. Só informando aos colegas de que a greve é um direito constitucional, portanto, você tem uma assembleia onde aprovou o início ou a realização de uma greve, que é no dia 25, tem um requerimento, esse requerimento deve ser preenchido e encaminhado para a escola, que ela é obrigada a receber, e o professor, ao participar, ao encaminhar esse requerimento, ao final da greve, que pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser de um mês, vai depender do fôlego e da capacidade nossa de resistência, ele também, esses dias serão, digamos assim, pautados como parte das conquistas, porque é obrigatório reconhecer que a greve é um direito constitucional. Depois nós podemos, inclusive, mandar, se alguém tiver dúvida, nós temos modelo de requerimento aqui na subsede da POS São Bernardo do Campo, acho que o Patrick deve ter também lá na sua região, nós podemos mandar para os companheiros e as companheiras, para os professores, caso queiram, pode também pedir nas subsedes ou para a gente depois, pode pedir que nós enviaremos o modelo de requerimento e a justificativa legal para a participação nesse processo grevista. Então é isso que eu tinha para falar, para não tomar o tempo de todo mundo aqui, e desejo a todos e todas uma boa reunião. E eu vou ficar aqui, digamos assim, um pouco na surdina, assim, porque eu estou também na outra atividade, tá bom? Mas eu tenho certeza que os companheiros aqui vão dar o recado com a competência que todos têm. Um abraço, obrigado pelo convite, viu, Patrick? Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Acho extremamente positiva essa atitude, sua atitude da direção da subsede aí, chamar, por exemplo, a Profib, a Profesp, e chamar também os professores para entender de que, por mais diferenças ou eventual divergências que tenhamos, a unidade nossa hoje está, e sempre teve, em primeiro lugar para enfrentar esse governo truculento, fascista que nós estamos vivenciando, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado pela atenção e boa noite. Obrigado, Aldo. A Kátia levantou a mão. Se a Kátia permitir, eu vou passar primeiro para a Selma fazer a apresentação.
E aí depois a gente abre para discussão. Tudo bem, Kátia? Não, o meu é rapidinho, é só dizer que também está faltando professor nas escolas aqui em São Bernardo. Tem aluno que está ficando sem aula. Sim. Selma. Bom, gente, boa noite, todo mundo. Saudando, né, aqui os nossos parceiros aqui nessa roda virtual, vou chamar assim, né? Bom, eu sou Selma Leite, eu sou presidente da Profesp, né? E também sou integrante da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, né? Eu tenho uma atividade, digamos assim, bem extensa. O Patrick, inclusive, já participou uma vez com a gente lá, a convite, no grupo de não criminalização, ao qual a comissão também faz parte. E estou aqui hoje para a gente conversar sobre esse desastre que está a educação, né, no estado de São Paulo e todos os encalços que existem, né, porque são questões complexas, de problemas, eu diria. Assim, a gente está com uma tempestade perfeita. Vou falar assim, Patrick, uma tempestade perfeita, sabe? Bom, é a minha apresentação. Eu não sei, Neuza, posso continuar daqui? Sim, sim. Fala. Tá. Bom, gente, o Aldo estava falando, e claro, são pontos importantes de toda essa discussão, e aí eu tinha visto um pouco mais cedo, mas aí agora, antes de começar, eu vi uma nova notícia também, aí a gente acaba recebendo esses dessabores aos poucos, né? Eu vi que o FEDER falou que vai ter um novo concurso para 2026. Ele já está, né, com essa carta na manga, sendo que ele nem absorveu o pessoal, né, que passou no concurso de 2023. Então, assim, são sequências, né, de desrespeitos, né, e essa visão empresarial, né. Eu vou pelo ponto, né? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Bom, a gente tem na decisão desse governo, né, um projeto que eu particularmente eu considero ele profundamente ideológico e empresarial, né? É uma junção, né, de objetivos empresariais, mas com fundo ideológico, que é a questão, né, do novo capital, né, uma forma diferente desse capitalismo que quer, porque quer fazer de nós produtos, né? E agora ele tem em mão uma metodologia um pouco diferente, né? São as tecnologias. E aí a gente tem um aprofundamento da crise da educação. A escola cívico-militar, ela é profundamente ideológica e tem uma necessidade do controle, né, da massa proletária. São os futuros braços de trabalho para o capital, dominados por uma obediência cega. Então, é necessário, por exemplo, acabar com a filosofia e a sociologia, porque são essas matérias, junto com história, porque, né, se faz toda uma construção, de desarmar, né, a capacidade crítica e colocar no lugar um controle social de obediência cega, unida a fatores religiosos. Nós não podemos tirar da pauta da educação a questão da derrubada da laicidade, porque nós estamos com esse problema a mais, né?
São José do Rio Preto colocou lá uma lei que teve uma queda, mas para quê? Fazer um Pai Nosso obrigatório nas escolas. Ou os intervalos de culto. Então, olha a junção que a gente tem. A gente tem militar, religião e empresário. O nosso problema não é só um. Ele tem 3 links de gravidade aqui. E aí, é por isso que quando o Aldo fala assim, eu lecionei por 40 anos, a Neuza também, acredito, aposentada, né, a Kátia aqui, eu acredito que seja, vocês sempre falam isso e outros professores. É muito pior do que foi na época, por exemplo, da ditadura. Porque ali era um controle ideológico militar, era um regime autoritário. Nesse caso aqui é muito mais grave. Só que com uma ideia de democracia. E isso cria uma situação, por isso que eu falei que é uma tempestade perfeita. Né? E no conjunto, centralizado em São Paulo, nessa questão toda, a gente tem ainda que o país, né, e o mundo com a volta do fascismo, uma atualização do fascismo. Isso é muito grave a situação que a gente se encontra. A questão do governo Tarcísio sinaliza como um moderado bolsonarista, né, com todos os seus projetos ideológicos, mas está lá o modelo, né? E mais uma questão, ele serve ao capital, ao empresariado. Por isso as privatizações, que não estão só na educação, mas no contexto de todos os setores nossos da sociedade. Então, a gente precisa entender os campos de luta, né? Porque, assim, a gente hoje, basicamente, a gente nem está lutando mais pelo salário, não é? Basicamente, hoje a gente está sobrevivendo e lutando para conseguir dar aula, para ser professor, gente. Para ser professor. Então, nesse contexto todo, e aí eu queria chegar também com uma notícia, né? Hoje à tarde, eu estive na reunião do Ministério Público, né? O Dr. Bruno, junto com as entidades que começaram essas primeiras reuniões que a gente foi uma audiência pública, foi chamada, para conversarmos sobre a plataformização, que é o equipamento direto para tudo isso, né? E aí, a gente conversando e fechamos hoje que vai ter um questionário denúncia que vai ser encaminhado a todas as entidades, a POS, a Bebel estava lá, o Fábio estava lá, enfim. Então, essas entidades que estavam presentes hoje, a gente fechou o questionário um pouco e vamos estar combinando com o Ministério Público como que nós vamos disponibilizar através das entidades, todas elas, né? E aí fazer circular esse questionário de denúncia da plataformização. Como que isso está afetando e está deteriorando a relação de aprendizado do aluno e também a perda da cátedra e todas as consequências que isso está trazendo. Então, eu também estou trazendo essa notícia aqui, mas logo estava o Chico lá
Ai, como é que é o nome? Chico Poli, O DEM. da Udemo. Isso, exatamente, da Udemo. Obrigada, Neuza, isso aí. Então, assim, a gente precisa se unir também em setores de defesa da educação. Porque senão a sociedade fica achando que é só conversa do professor, é só para tratar do salário do professor. E a gente precisa atualizar as famílias de toda essa destruição que está ocorrendo, que chega no filho, chega lá, né? Chega como resultado final. Então, por hora é isso. E aí a gente vai partilhando, tá bom, gente? Desculpa. Obrigada, Selma. Só lembrando também, né, aqui para acrescentar um pouquinho na conversa também, né? A Prefeitura de São Paulo também está chamando greve, né? Eles paralisaram hoje e me parece que já houve uma assembleia hoje e a decisão foi a continuidade da greve, né? Eu acho que esse é um momento importante, né? Que se a greve na prefeitura se mantiver, juntar com uma possível greve também na rede estadual. Isso fortalece muito o movimento, né? Então, porque o que atinge a nós também atinge a eles, né? A questão da privatização, por exemplo, né, que na nossa subsede é um caso bastante alarmante, o Patrick depois pode explicar melhor, mas assim, tem que unir realmente, né? Tem que unir as lutas e se o momento é grave, né, da forma como está colocado, né? Então eu creio que só uma greve mesmo pode mobilizar esse governo. Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar, que essa medida do FEDER hoje, né, de publicar a abertura de outro concurso público, é claro que ele também está sentindo a pressão, né? O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o governo de estado, exigindo 44 mil cargos, né, que o estado disponibilize, né, chame esses professores. A nossa entidade, as nossas entidades, né, a Profib, a Profesp e a ABEX, nós entramos também com uma ação civil pública por conta da atribuição de aulas, né, que começou no final do ano passado e que não chamou professores de filosofia e sociologia. Um absurdo essa exclusão de filosofia e sociologia. Então, em novembro, as nossas entidades juntas, né, fizemos uma ação pública, ação civil pública, e ela está tramitando, né, nós já fizemos, o governo já respondeu, nós já fizemos a tréplica, entregamos já a tréplica, né, e eu creio que isso também é evidente que o governo está sabendo que as entidades estão se mobilizando, sim. É claro que ele vai fazer do jeito que ele quer, né? Mas a pressão é muito importante, né? E eu acho que essas ações que nós fizemos, de certa forma, abriu essa possibilidade, né? Então, só para reforçar o quanto é importante a mobilização. Tá bom? Eu passo agora para o Patrick, né? O Patrick também vai expor, fazer a sua apresentação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já fiz minha apresentação. Vou fazer só uma correção, né? Eu não citei, não é só uma atividade da POSP Vila Prudente, né? Desculpa, é da Profib e da Profesp, por isso que tá no card os três lá, então tô me retratando aqui, tá? Gente, é o seguinte, dentro dos três eixos que está no card, o professor Aldo leu lá para nós, nossos eixos de luta são enormes, né? Infelizmente, é muita coisa para lutar. Mas aqui a gente fez em três, e um deles específico nós fizemos, né, Neuza? Foi o ano passado que nós fizemos com o professor Ezion e o professor Sebastião, do Paraná,
onde o processo das escolas cívico-militares avançaram assim, muito a galope, né? Acho que só Paraná e Goiás que tem esses modelos muito mais avançados e anterior ao nosso, né? Que, aliás, é o nosso que nem começou ainda, né? E também no caso do Paraná, onde está mais avançada essa questão da privatização. Então a gente ficou fechado aqui nos 3 eixos. Aí eu recomendo a live, essa live a Neuza gravou e ela disponibilizou no canal dela e a gente acabou colocando no nosso canal da Subsede da Vila Prudente também, tá? Então, assim, para não ficar redundante... de novo depois, Patrick. Isso, aí seria interessante. Mas, assim, eu só vou tocar de algumas coisas. Surgiram coisas novas, né, depois daquela live que nós fizemos. Nós estávamos até então com uma liminar, e depois aí tivemos uma decisão na qual o Gilmar Mendes liberou a discussão, né? Então, assim, não tá tem uma ADIM, né? Acho que tem a ADIM da POSP, tem uma ADIM do mandato do Gianazzi, se eu não me engano, ou da Luciana Cavalcante, né? Tem por conta da inconstitucionalidade, né? Então, ainda não foi julgado. Já houve o primeiro processo de escuta, as entidades estavam lá, né? Enfim, no STF. Mas aqui, o que aconteceu, né? Em São Paulo, eu até coloquei no nosso grupo lá, né? Saiu semana passada, se não me engano. Uma vez que então foi liberado, foi feito um processo de escuta, né? Dessa vez valendo, porque a outra estava indeferida pela justiça. E desses colégios, para aproximadamente 300 unidades escolares, 220 não tiveram nem quórum, ou seja, não conseguiram nem convencer pais e o corpo discente a participar. Você vê que você percebe quando o negócio é fracassado, quando ninguém não se dispõe nem a participar do debate, né? Então, 220 colégios são dados que eu peguei lá, tá numa reportagem do UOL, tá? Onde eu deixei isso disponível. Não tiveram quórum. 70 aprovaram a primeira consulta, essa consulta é feita em etapas, e 5 foram reprovadas. Então, praticamente eram 300 unidades, vai dar um pouco mais de 10, 20, não chega nem a 25%, 23% dessas unidades. Inclusive, uma delas, né, para quem é da nossa subsede sabe todo o rebuliço que teve, né, na escola EPAM, né, que nós fomos coagidos, constrangidos, eu, a outra representante, a professora Jovina, a advogada, com ameaça de pai, enfim. Essa escola, fizemos denúncia, boletim de ocorrência, recebemos uma devolutiva da diretoria de ensino, porque, diferente de outros estados, aqui em São Paulo tem critérios, né, para ser mais cívico-militar. Tem que ser em zonas de vulnerabilidade social, vulgo periferia, e também com baixos índices no IDESP, coisa que o colégio em questão não tem, né? Ou seja, aí foi feito o processo de escuta, a diretora teimou em fazer esse ano e perdeu, uma das 5 que perderam. Então, assim, para mim é um motivo de vergonha, né? Falhou no começo e falhou no final. Então, é só para deixar essa parte registrada aqui, tá? A outra coisa, que aí foi um dos outros cards, que é um tema também que para mim é muito pertinente, porque eu também sou professor de humanas, sobre essa mudança do currículo paulista, né? Quando teve a BNCC, na verdade, é uma grande novela, né? Quando eu entrei para o Vitor Miguel Rumano em 2016, olha só, 9 anos atrás, já estava discutindo o BNCC ainda no finalzinho do governo Dilma, que já estava se arrastando pelo 3º ano. Acho que, se não me engano, essa discussão começou em 2013. Aí já estava tudo pronto, encaminhado, tal, houve o golpe, assume Michel Temer, rasga tudo, Rocieli participa desse processo como membro do Ministério da Educação, é aprovada a reforma ao BNCC do Michel Temer e do Rocieli, e há um impacto. E o Estado de São Paulo é o primeiro estado que vai implementar na gestão Dória, né? A primeira das 27 unidades federativas que vai implementar. E já houve um reboliço, aqueles itinerários formativos, que em São Paulo eram mais de uma centena, enfim. Foi aquele caos que, junto com a pandemia, tumultuou. Entre o governo Lula, há uma nova discussão e a reforma da reforma. E a reforma da reforma, há uma garantia por parte do documento orientador do MEC, que as disciplinas, que a gente chama de disciplinas da formação geral básica, elas passam a ter uma carga maior, né? O ensino médio vai para 3.000 horas, e garante em documento que filosofia, sociologia, história, geografia, tudo vai ter, beleza. O que nós pensávamos? Não é o melhor dos mundos, mas pelo menos garantimos essas disciplinas. Ponto. O que o Estado de São Paulo faz? É que nem a professora sempre falou, faz o que quer.
professor Neuza, faz o que quer, do jeito que quer. O que eles fazem? Eles vão reduzir, é a grande sacada. Porque eles falam assim, nós não estamos não ofertando a disciplina, mas está reduzindo de uma quantidade tão mínima e tão insignificante que você não vai ter impacto no aluno. Então, por exemplo, se eu não me engano, você tem filosofia, uma aula você tem filosofia só no primeiro ano, no segundo e terceiro não tem. Sociologia só no segundo ano, não tem no primeiro e no terceiro. É como não ter. Em compensação, eu falo por experiência própria, eu dou uma atividade, uma matéria chamada Projeto de Vida, que é papo coach, que não serve para nada. Honestamente falando, como professor, não serve para nada. Aquilo poderia estar sendo ocupado, né? Houve também redução aqui em São Paulo esse ano do conteúdo de história também, e geografia, só que pro fundamental, da parte da tarde, né? Uma redução de 2 aulas, né? Então, e houve também uma mudança. Em termos percentuais, né, eu tiro esse dado, gente, da REPU, né, da Rede Escola Pública e Universidade, né? Eles lançaram em dezembro para janeiro. Foi muito bacana, esse link também está no nosso grupo, e aí foi uma pesquisa muito bem feita. Então, a nível comparativo, de 2020 ao ano letivo de 2025, houve uma redução de 35% da carga de humanas, mas até essa redução ela é desproporcional quando você vai indicar qual disciplina. Então, por exemplo, em filo e sócio, arredondando, dá 63%, que é 62,9%, né? Em geografia, 26%. Em história, tem uma pequena aumento de 11%, porque aquele primeira BNCC do Temer tinha reduzido drasticamente também a história. Então, parece que ganhamos, mas não ganhamos muito, não, tá? E não é só, tá? Não é só. A gente está falando muito em humanas, porque essa tá a questão da formação, né? Do fazer pensar o aluno, né? Eu lembro muito das minhas aulas de história 20 anos atrás, dos professores falando assim, olha, você tem que valorizar o sujeito histórico. E o sujeito histórico é aquele que o Darcy Ribeiro carinhosamente chamava de o Zé Ninguém, né? Então é aquela pessoa, é o cidadão comum, né? Ele, ela, é o cidadão comum. E é isso, quando meus alunos falam, mas para que serve essa matéria, professor? É só olhar o passado? Eu falei, não, olhar o passado, você hoje tem o Google, que é mais fácil, né? Não é isso, é formar um pensamento crítico. O que as disciplinas de humanas fazem, né? Então, no caso da filosofia e da sociologia, eu acho que ainda é mais gritante essa função. Né? É mais gritante essa função, é fazer refletir a sociologia, a realidade atual, o que ele passa ali, e a filosofia toda teórica. Né? Eu aprendi na faculdade que a filosofia é a mãe de todas as disciplinas, e ela é mesmo. Então, suprimir isso do aluno é contrapedagógico. Tá? Mas não é só, tá? Houve também, eu não tenho isso em percentuais, mas eu tenho isso, um exemplo das ciências da natureza. Mesma coisa, tá no REPU, tá? Entre o ano base 2020 e 2025, entre horas totais, das 540 horas que era ofertada, hoje estão em 466 horas. Tá? Então, houve uma redução aqui de 40 com 34, 74 horas de ciências da natureza. O que também é complicado, porque a gente está vendo antivacina, terraplanismo. Isso aí é pessoa que não está entendendo o mundo, literalmente, não está entendendo o mundo que ele vive. Né? Hoje, para a gente dar risadas em algumas situações. Mas você acredita, você tem alunos que falam, você tem adultos que acreditam mesmo que vacina causa autismo. Olha só isso que estou ouvindo em 2025, né? Que a Terra não é daquele jeito, enfim. Isso é um reflexo de supressão de carga de matérias que é científica, trabalhar literalmente com ciência. E aí eu já vou pular para o último tópico, que é essa questão que a gente colocou da privatização. Gente, é assim. Outra coisa, foi também 2 anos largos, árduos, né, duros de debate lá na Leste, com um monte de problema, e também com liminares e liminares que também foram derrubadas. São 2 situações ocorrendo em São Paulo, né? A primeira delas, e foi logo que o governo Tarcísio assumiu, a questão de construção e da administração dessas 33 novas escolas que vão ser construídas, né? Foram 2 lotes voltados aqui para o interior, né? Assim, a gente já sabe que já existe uma terceirização, né? O setor de limpeza e alimentação já é terceirizado no estado há muito tempo. Algumas escolas que têm o setor de segurança também já está terceirizado há algum tempo. Na nossa subsede eu só me lembro do Chedia, que é o colégio que tem segurança. Agora, aqui o projeto é mais do que isso, né? É você conceder essas escolas para iniciativa privada por 25 anos. Né, o que é muito similar ao processo das concessões das rodovias, né?
E tem uma outra, que aí foi que a nossa surpresa maior, foi quando chegou próximo do Natal, assim, no final do ano, falou assim, 143 escolas, da Leste 5, todas as escolas da Leste 5, e a outra é da Zona Sul, eu não me lembro a diretoria, eu pensei que era Centro-Sul, mas não é Centro-Sul, é uma outra diretoria de ensino. Essas escolas passariam para iniciativa privada, para a mesma situação, para cuidar da alimentação, limpeza, segurança e zeladoria, né? Manutenção, predial e tal. E o pedagógico, gestão, ficaria ainda na mão da SEDUC, né? O que eu acho um tanto quanto complicado, e aí são apostas que a gente vê e acontece quando a gente deixa muito para decisão monocrática, porque a gente estava com uma decisão judicial e o Barroso, há uns 60, 90 dias atrás, derrubou e liberou São Paulo a tocar esse projeto, né? O pessoal lembra do leilão das 33 escolas, né? Então, além do leilão, são duas situações diferentes, né? O leilão para construir novas escolas e passar 143 unidades escolares para iniciativa privada, tá? Aí é uma questão que eu deixo aqui, que é o seguinte: a gente passou na década de 90 por uma série de privatizações de bens públicos, algumas literalmente envolvendo ganhos, né, ativos. Então, você pega a Vale do Rio Doce, que tentaram fazer com a Petrobras, com os bancos públicos e tal. Mas a função social da escola não é econômica, né? Não é gerar riqueza, né? Não é, o econômico do hospital também não é. Né? Então, se existem determinadas autarquias ou órgãos públicos cuja função principal não é o lucro. Aí é o que eu falo para os meus colegas da educação. Por qual motivo o empresário ele vai pegar parte do seu investimento, vai direcionar para administrar um órgão público que não gera lucro? É doação? Ele está fazendo um empréstimo para o Estado, né? Aí o Estado vai pagando, porque da onde que vai vir a receita para pagar? Vai vir da SEDUC. A SEDUC vai pagar a receita. Então, assim, para quê? Ele vai trocar figurinha, vou investir 1 bilhão, o Estado vai me pagar 1 bilhão? Não faz sentido. A não ser que o objetivo é dar lucro. E aí, para dar lucro, a gente sabe como é que funciona, né? Reduz o número de professores, não é isso? Achatamento salarial, né? Você começa a constranger professores que têm licença saúde, para você criar uma situação onde você não tenha mais o professor efetivo. O que as PEIs hoje já mais ou menos cumpre esse papel, né? E aqui, aí agora para finalizar mesmo, eu levantei uma dessas empresas que ganhou o leilão, tá? Então, dessas 33 novas unidades, foram 2 lotes, né? Uma de 17 e uma de 16 escolas, e uma dessas ganhadoras, olha só, presta bem atenção, o nome da empresa chama-se Engeform, tá? A Engeform, ela atua em 4 segmentos, tá? Ela é uma construtora de origem da década de 70, ela é uma incorporadora imobiliária, ela também atua no processo de energia limpa, tá? Então, em alguns produção de energia limpa do setor privado, ela também está envolvida, e pasmem, recente, agora, não faz nem 2 anos, ela entrou na questão de fundos de investimentos. Você percebe que são áreas de atuação extremamente diferentes? Já pensou, você pega o Itaú e fala assim, não, a partir de hoje eu vou entrar no empreendimento imobiliário, vou ser uma construtora. Não, eu vou fabricar carro. Sabe, há um desvio, né, da origem histórica dessas empresas. Então, assim, uma empresa que não trabalhou com o setor financeiro, ela cria o setor financeiro há 2 anos e para quê? Para gerir órgãos públicos. Com o objetivo do quê? Lucro. Mas veja, vamos lá, tem um histórico recente dessa Engeform, tá? Eu peguei só 2 casos, tá? 2 casos aqui, 3. Engeform, se você colocar lá Engeform no Google e vai puxar capivara, como a gente costuma falar, dos problemas da Engeform, por exemplo, ela é sócia da Consolare, que administra os cemitérios privatizados da prefeitura. Todo mundo ficou sabendo, você lembra do final do ano passado para cá, houve deputados que fizeram a denúncia, tal, foi até o STF, o Dino lá, deu uma decisão, né, porque houve excesso de cobrança de tarifa, não sei lá, a tarifa era de 60 a 100, houve 3, 4 mil % de cobrança, houve constrangimento, houve caixão chegando atrasado,
essas informações específicas você acha lá no Metrópolis. Tem uma reportagem sobre isso muito interessante, tá? Então, essa é a Engeform, ela é sócia, tá? Especialista em administrar bem públicos, tá? Outra coisa que ela também tá, ela não é de agora. Em 2009 a 2011, ela estava sendo investigada junto com outras construtoras sobre conluio na construção do Rodoanel. Aquela construção que nunca acaba, que deve estar mais de 20 anos construindo. Ou seja, há 16 anos atrás, ela estava sendo investigada por conluio, ou seja, estava lá, tá, combinando preço também, sabe? Tá, isso é especialista, tá? Especialista, vamos lá. E tem mais. E a terceira e última. Em 2012, logo depois dessa, houve um caso de corrupção do ex-governador do Amapá, que no momento era senador, o João Capiberibe, né? E o João Capiberibe, ele começou a morar, ele adquiriu um apartamento, na qual a Receita Federal, acho que foi através do COAF, um apartamento avaliado em R$ 1.200.000, naquela época, tá? Há mais de 10 anos, R$ 1.200.000, e que, pasmem, quem intermediou esse negócio foi um dos sócios da Engeform. Gente, então assim, essa empresa idônea que vai administrar o estado de São Paulo, eu só citei 3, tá? Só citei 3, porque se a gente puxar, vai achar mais coisa. Porque a gente não acha só a empresa, a gente acha também lá, né, os diretores e tal. Então, assim, você imagina as benesses que esse povo do setor privado está vendo com o Feder e com o Tarcísio lá, que é literalmente a liquidação do patrimônio público para essas. São poucos, olha, 33 escolas no universo de mais de 5.000 é nada. 143 que já existem, que vão ser passadas, é nada. Você imagina o quanto os olhos desses caras estão brilhando para pegar todas essas unidades escolares, né? O nosso orçamento de educação em São Paulo é maior que o orçamento de PIB de Estado pequeno no Brasil. A gente está falando de uma quantidade de verba absurda. E olha que houve redução, né, na ordem de 10 bilhões de orçamento de educação para esse ano, porque é muito robusto. Então, o sonho da sanha privatista dessa galera é isso, né? É transferir para os meus próximos, aqueles que me ajudaram na eleição, e liquidar o patrimônio de São Paulo. E quando eu falo isso para meus colegas, a gente fala assim, olha, velho, tem que reagir, vai ter que resistir. Né? O que a gente pode fazer? A gente está vendo aqui a Prefeitura de São Paulo, né? A professora Neuza falou uma coisa muito interessante. Quem está acompanhando o processo da Prefeitura, desde o ano passado, os 3 sindicatos lá, eles montaram a Coeduc, né? Que é o Simpen, o Sinesp e o Cedim, para atuar em conjunto. Aqui em São Paulo, a gente tem a POSP, a UDEMO, que representa os diretores, a FUSE, que representa o pessoal da secretaria, a APASE, que representa os supervisores. Isso também era um trabalho de, no mínimo, 4 entidades sindicais, tocando esse processo, junto com o apoio, óbvio, dos nossos companheiros deputados, que também estão lá fortalecendo, a professora Bebel, o professor Janazzi, companheiro de luta, e tem que fazer isso. Já que já está tudo. E agora mesmo, estourei meu tempo. Exemplos de luta, tá? A mãe do meu filho, ela largou 17 anos, ela foi professora 17 anos na rede pública do estado. Desde o ano passado, faz um ano e meio que ela está na rede municipal de São Vicente, no litoral. Ontem, eles acabaram de sair de uma greve de 1 semana e meia. Ela está no Sintraem, se não me engano é o nome do sindicato municipal lá. Com todos os percalços, eles conseguiram. Vocês colocar lá, Sintraem, vocês vão ver que fizeram um movimento muito bonito, tá? Muito bonito. Não alcançaram 100% do que estava almejando, mas conseguiram pelo menos a metade. Uma categoria hoje que lá tem falta abonada, que no estado não tem. Conseguiram um auxílio, tem um auxílio de alimentação de R$ 400, que é mais do que o dobro que o estado paga. Tá? Estão recebendo um pouco a mais que o piso nacional. Tá? Então, assim, você vê que através de uma luta eles estavam almejando mais, né? Mas, enfim, uma categoria bem pequena comparado com nós, com uma cidade de 300 mil habitantes, mas que com a manifestação, com uma adesão muito grande, conseguiram em 1 semana e meia de greve. Então, assim, motivos para pararmos, nós temos. Né? A gente tá, isso aqui é só um resumo dos ataques. Agora, vamos ver se a categoria para. Eu acho que a data casou perfeitamente. Devemos parar, como a prefeitura já parou, o estado parar na sequência, para a gente mostrar que não é só.
porque esses dois governos dialogam, né, gente? Os governos municipais alinhados ao projeto do Tarcísio, tolo aquele acha que eles agem de maneira separada. Não, eles agem muito bem coordenado. Muito bem coordenado. Essa na questão da privatização, escola civil comunitária, são pequenas amostras, sabe? Eles vão tensionando para ver qual que é a reação da categoria. Se a categoria não reage a um pequeno ataque, aí ele vai escalonando, até uma hora que vai ser insustentável. É só você ver o que está no Paraná. É só ver. E depois daquela fala, né, Neuza, de coesão, houve a questão da privatização, que é diferente do Paraná, diferente daqui, que lá a privatização, inclusive, envolve contratação de professor, houve processo de escuta, 80%, se eu não me engano, das comunidades falaram não para privatização, e o governador baixou um decreto para privatizar mesmo assim. Ou seja, olha só que luta, foi uma luta bonita, organizada lá, mas a sanha privatista dessas pessoas não tem limites. Não tem limites. É um bolsonarismo estadual, ele está a galope. Tá bom? Acho que eu estourei meu tempo. Obrigada, Patrick. Muito boa a sua exposição. Trouxe dados assim bastante importantes para nós, né? Eu acho que assim nós temos que pensar, né, o que fazer, né, diante dessa situação, diante dessa calamidade, o que nós podemos fazer, né? Enquanto entidade, né, nós, a Profib, a Profesp, nós fazemos o que nos é permitido, né, o que o nosso estatuto nos permite, né? Algumas coisas nós não podemos fazer porque não somos sindicato, então só o sindicato pode fazer, né? Dentro do que nós pudemos fazer, fizemos. Entramos com a ação civil pública, que o nosso estatuto permite que a gente interpele o governo, né, diante dessa situação. Agora, o sindicato pode mais, né? O sindicato pode agir de uma outra forma, interferir de outra forma, né? E eu acho que isso só vai acontecer se realmente houver uma grande mobilização, né? Se um grande número de professores estiver convencido de que nós precisamos realmente parar. Não tem. Eu fico assim, que movimento lindo foi feito lá no Pará, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, né? A luta dos indígenas lá contra o Rocieli, né? Contra o Rocieli lá, e eles conseguiram. Eles não conseguiram tirar o Rocieli do posto, mas conseguiram reverter a lei, né? Ou revogar ou arquivar a lei. Então, eles conseguiram. Eu creio que aqui nós precisamos de um movimento igual a esse, né? Temos força, temos um número muito grande, temos representatividade, né? O sindicato tem representatividade. A POESP é o maior sindicato de professores da América do Sul, em número de filiados, associados e também de escolas. Então, nós temos essa condição. Então, precisamos realmente mobilizar a categoria, né, e levar o pessoal para a rua realmente, né? Uma outra coisa também que é importante, né, e isso a gente precisa ver, Patrick, de que forma, mobilizar também a comunidade, né? As nossas comunidades escolares. Por quê? Claro que o professor é prejudicado, né, por conta da sua profissão, mas e o aluno? E o futuro dos nossos alunos? Não é? E quem vai perder com isso? A família, né, os próprios alunos e o país, né? No final da linha, o país também perde, né, com uma formação precária dos trabalhadores, dessa mão de obra, né, trabalhadora. Então, fazer um trabalho junto à comunidade, com comunicados, não sei, levar para as escolas, né, essa possibilidade de nós conversarmos também com os pais, né? E eu acho que é isso, né? Nós fizemos o ano passado, praticamente o ano inteiro, 2024, nós fizemos uma campanha do Fora FEDER, né?
A Aprofib faz parte, a POESP também faz parte, também tem representação na Frente Paulista em defesa dos servidores públicos. A Kátia é representante, o Aldo é representante também lá na Frente Paulista. E essa campanha do Fora Feder, ela foi chamada pela UDEMO, olha só, a UDEMO, que é o Sindicato dos Diretores, eles chamaram e fizeram uma campanha linda, sabe, com outdoors, com lives, enfim, foi feita uma campanha muito bonita, né, pelo Fora Feder. A gente precisa reativar essa campanha. Inclusive, eu deixei, Patrick, na subsede, o material de um adesivo para colocar no carro, levei lá, entreguei para a Fran, pedi que a Fran distribuísse para os professores. Um adesivo para a gente colocar no carro, né? O meu está lá até agora, o Fora Feder. Então, a gente precisa voltar com essa campanha, né? Porque se a gente não abalar, a gente precisa abalar as estruturas do secretário para abalar a estrutura do governo estadual. Então, se a gente fizer uma campanha pelo Fora Feder, uma campanha forte pelo Fora Feder novamente, eu creio que a gente, pelo menos, faz com que ele pense, né, que nós não somos palhaços, que nós não somos bobos e que nós não estamos aceitando tudo do jeito que ele está pensando que a gente está aceitando, não. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Selma? Eu queria colocar algumas. A primeira é a seguinte: quando se falou que o governo sinaliza com alguma abertura, né, para diálogo, nós não podemos esquecer que saiu aí uma margem de popularidade, né, do governo estadual que está em queda, tá? Dobrou, e isso é um sinalizador para o governo. Ano que vem 2026 é período eleitoral, então assim, isso não parte de uma consciência porque eu quero negociar com os professores, eu acredito. Não, isso é pensado politicamente e eleitoralmente. E eu acho que isso aí, na sua fala, Neuza, eu acho que a questão é a gente pegar isso e transformar em arma para a nossa luta, né? Para trazer, se você quer atingir o FEDER, a gente tem que pegar a gente vai ter que pegar o centro de tudo isso e colocar na conta dele, né? Então, é um momento que a gente precisa ser muito estratégico agora. E assim, é aquilo que o Patrick falou. Agora era o momento para a greve do Estado, da categoria, né, se unir mesmo com o municipal. É bem rapidinho, eu sou professora categoria O. Aqui, né, entre todo mundo que está aqui nessa roda na internet aqui de discussão, eu sou categoria O. E aí, né, mais de 50% hoje é categoria O. Então, é uma precarização. E aí, a gente tem que fazer essa leitura desse professor da categoria O, e como que ele chega, né, para uma fala de greve. Porque ele sofre, ele tem uma limitação muito grande. Ele não tem aonde se pegar, porque a pressão é da direção, é da coordenação, é do governo. A gente precisa, talvez, dar as informações corretas para ele, porque não chega, né? As subsedes, elas conseguem fazer suas visitas, mas convenhamos, vocês não conseguem pegar todo mundo, que é impossível. Entende? E aonde que você vai discutir com ele? Aonde que a gente vai fazer essa conversa? Entende? E é muito complicado, porque também existem professores que vieram de outras profissões e que têm uma outra visão que não é o campo que aconteceu de luta
de todos os movimentos. A gente tem muitas preocupações, né? E aí também, Neuza, falar que a Profesp também faz parte da frente lá, né, de defesa da... Nós estamos lá e assim, a gente tem essa questão, e eu vivo trabalhando isso o Marcos está aqui, da diretoria, a gente tem que retomar o diálogo. A gente tem que retomar o diálogo de algum jeito que a gente consiga atingir quem está lá, esse professor categoria O. Porque se a gente conseguir pelo menos a metade deles dentro de uma greve, ganhamos alguma coisa. Então, é um desafio enorme o nosso. Até a luta a gente vai ter que atualizar. É isso. Obrigada. Kátia? Eu estava pensando, será que essa proposta aí, né, fazer um acordo de conversar com os professores, com a categoria, não seria para enfraquecer a greve, um jogo sujo do governo para enfraquecer a greve? Com certeza. Que a gente... Tanto é que ele deu o abono, né? Ele deu aí, há pouco aí, é estratégico, cara, claro que é. É sujeira, é jogo sujo, porque... E é bem perto da greve, né? O pessoal fala, ele vai dar aumento, não sei o que lá, enfraquece, e aí ele ferra todo mundo. Abertura de concurso, chamada para conversar, o bônus, exatamente, né? Tudo isso é para desmobilizar, claro que é para desmobilizar. O que a gente tem é que manter o nosso discurso, né? Manter o nosso discurso e manter a categoria alerta que tudo isso só tem um único objetivo, né? Esse abono que ele deu aí, é claro que cala a boca das pessoas, claro, todo mundo ganha pouco, todo mundo tá precisando de aumento, mas todo mundo sabe também que esse abono aí não é aumento, né? O professor já parou para pensar que o dia que ele aposentar, tudo isso cai, e ele vai, daqui uns anos ele está com uma aposentadoria pela metade do que ele teria direito, entendeu? Então, nós, enquanto aposentados, já sabemos a penúria que a gente passa para viver com o que a gente ganha. Eu ainda peguei a minha aposentadoria com 100% e com todos os benefícios que eu tinha direito, né? Mas esses que vão se aposentar com esse acréscimo de bônus aí para elevar, né, para chegar no piso nacional, tudo isso vai cair, né? Tudo isso vai cair, né? Então, acho que é isso, a gente tem que pensar e alertar os professores também, para que fiquem espertos que tudo isso é enganação mesmo, né? Não, o duro que é, Neuza, que tem gente lá no grupo, lá nos Jovens há mais tempo, que está acreditando que isso aí é uma coisa boa. Eu falei, gente, acorda. É o que eu tô Você dizendo. viu, né? Sim. Acorda. Sim. Nesse momento da aposentadoria, eu sou aposentada, fui aposentada por invalidez. Eu ganho 85% do meu salário e me aposentaram sem paridade. Eu não sabia nem o que era isso. E nem sabia que... Fui descobrir faz 2 anos que fui aposentada sem paridade. Então, eu não tenho direito a nada. Então, a gente tem que também orientar o pessoal nesse sentido. Tem gente que acha que aposentar sem paridade é uma maravilha. É uma defasagem terrível no salário. Verdade. Tanto é que, quando eu me aposentei, eu ainda pagava imposto de renda. Agora, eu não pago mais. Deu 22 mil minha renda anual. Vocês imaginam quanto que eu ganho? Absurdo, Cátia. E a gente tem que lutar agora para que o pessoal não venha sofrer a mesma coisa que a gente está sofrendo. Exato. E um monte de coisa. A coisa está muito feia. A gente tem que... Teve alguém que me falou, mas você não tem paridade, você está lutando por quê? Eu falei, mas eu não luto só para mim.
que nem ela falou, a gente pensa nos colegas, pensa na nação, né? Pensa nos jovens. Nossa, a gente vê esses alunos que saem, né, da escola, não são formados para a vida. Então, isso aí é preocupante. Sim. Patrick? Não, Deus, eu acho que, só para finalizar, acho que o que trouxeram aqui foi muito interessante, né? Se a gente fosse pegar, olha, a Selma comentou um tópico aqui, se a gente fosse, a gente comentou no nosso último RE, sobre a questão da laicidade do Estado e como a gente vê fora, como eu falei, são pequenos laboratórios que acontecem, né? Então, a instituição de cultos religiosos em espaços públicos, né? E normalizar isso, esse eixo do mal, né, meu? É você trabalhar a escola cívico-militar, quebra da laicidade e privatização, porque isso faz parte da ideologia desse grupo, de que eles tentaram se articular na época com muito estardalhaço do Escola Sem Partido, e quando eles perderam Escola Sem Partido, a gente achou que nós tínhamos derrotado. O que eles fizeram foi o quê? Foram se reorganizar, pulverizar suas frentes de luta, canalizar, sabe, pulveriza, então você setoriza, cada setor vai cuidar de um assunto, um da quebra da laicidade, outro da cívico-militar através daquela entidade ABMIL, tal, da privatização agora da Engeform. Para quê? Porque a gente fica com dificuldade. A Neuza lembra, o ano passado, a gente foi na Leste 5, como a gente foi pego de surpresa, né? Aí eu apareci lá, de repente, foi muito rápido a organização, né? Chegamos lá, subimos na mesa, tivemos com todos os representantes da POSP da Zona Leste, junto com o deputado Gianazzi e o vereador Vespoli. E protocolamos lá esclarecimento, e eu falei na mesa lá para o dirigente em exercício, o dirigente também caiu, eu falei assim, você acha que eu fiz uma fala muito simples, tá vendo esse prédio aqui? Ele é enorme, perto de um bairro muito caro, que é a Moca. Se você passar para a iniciativa privada, por que vocês vão precisar de um espaço desse tamanho para o número de funcionários que você tem? E outra coisa, a gente pode. Eu estou com duas amigas que trabalham na Leste 5, na setor de aposentadoria. Em tese, o Estado vai falar assim: aposentadoria não é pedagógica. Eu posso passar essa ação, que elas ganham que nem professora, tem 32 aulas, elas não ganham mais nenhuma bonificação. Eu posso passar para um jovem para ganhar um salário mínimo para fazer isso. E aí você acha que a iniciativa privada vai deixar aquele prédio gigante perto do Clube Juventus ocioso? Não vai. Então, assim, são nós que estão extremamente interligados, sabe? É uma teia de aranha, né? Tem todas, são pequenas conexões ali. E aí a gente fica isso, e na hora de lutar, por isso que a gente às vezes bate cabeça, para quem está aposentado, ou no meu caso estou em sala de aula, porque assim, você vai olhar, ó, hoje a gente fez aqui, né? Só do resuminho de 3 tópicos. A gente gasta 1 hora e pouco. Agora você imagina levar isso para as escolas para tentar fazer o debate, que não é fácil de entrar. A Neuza lembra muito bem no Pantoja, mas não é só Pantoja, é o Pantoja, é o Valdir. Alguns colégios, assim, parece que eles veem nós chegamos, parece que é entidade maligna, sabe? Nossa, meu Deus, sabe? Não, mas nem a possibilidade da discussão e cometendo ilicitudes, né? Porque impedir trabalho sindical é ilegal. Então, assim, estão dispostos a tudo. Estão dispostos a tudo. Agora, eu espero que nessa expectativa de diretores que estão caindo um atrás do outro, não sei se vocês sabem, né? Em uma semana caiu 3 diretores da Leste 4, inclusive da minha unidade escolar. Tá? Então, assim, estão caindo, porque não alcançou o índice, né? Foi a Selma que falou da questão da plataformização do Ministério Público, né? Está lá no Ministério Público, junto com a questão dos 44 mil vagas. Se você hoje perguntar para o professor o que está incomodando mais, eu posso te garantir que o salário nem é o tópico maior, é as plataformas. Que os professores estão surtando para bater metas como se fosse uma empresa, a molecada não quer fazer e faz de qualquer jeito, e agora os diretores estão recebendo a conta disso, coisa que nós como entidade, professores, vemos alertando desde quando esse cara sumiu, assim que vai funcionar. Tem gente que paga para ver, e infelizmente na nossa categoria tem muitos que pagam para ver. Nós alertamos, agora estamos colhendo os frutos desses alertas, né? Que é uma classe que está adoecida. Aliás, é tema de uma ou outra, porque o número de professores que foram cessados da readaptação
e que estão indo fazer perícia e está sendo negada, não está inscrito. Acho que hoje a maior reclamação que tem na subsede é esse. É perícia negada, perícia negada, perícia negada. Eu tive um caso de uma professora, ela pegou afastamento, de cada 10 afastamentos, metade dos afastamentos foram negados, e ela teve desconto salarial. E a professora, assim, doente física e emocional, sabe? Sem condições de trabalhar. Eu tive uma colega que com 22 anos ia se exonerar. Nós tivemos que fazer uma ação judicial na subsede e ganhamos, mas o caso dela, assim, é ação judicial, a gente ganha e perde. Entende? Mas olha o tanto que custa para o professor. O professor está doente e ele ainda tem que entrar na justiça para provar que ele está doente. Não, isso é o fim para os professores. É o fim dos professores, sabe? O que mais falta para punir mais a nossa categoria? Não é vitimismo. Nossa categoria ela é atacada de um jeito que, olha, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vim de um outro, antes de ser professor, eu vim de um outro setor, né? Eu era técnico de farmácia, acompanhava a vida sindical lá. Eu nunca vi isso. Para mim, me surpreende, né? Então, assim, os professores, como eu volto a falar, motivos para parar e fazer greve nós temos. Agora, precisamos da colaboração. Eu concordo, 50% é vitória. Se 50% parar, é vitória. E aí, tomara. O Estado vai fazer. Não é novidade, né? Só tem 11 anos de Estado. Quem as professoras aqui passaram muito mais tempo, o Estado sempre soltou isso. Reajuste perto de greve, perto de assembleia. Isso é modus operandi. Talvez vai soltar assim, eu vou chamar o filosofia e sociologia. Aí você vai ver quanto é 100 cargos. É ínfimo. Porque se você reduziu a jornada, se você reduziu em 63% o número de filosofia e sociologia, você não precisa mais de 300 professores. Você precisa de 1/3, você precisa de 100. Precisava de 1.000, você vai precisar de 300 e pouquinho. Entende? São essas pequenas migalhas que eles vão soltar. Aí vamos ver como que a POS precisa dessa mesa de negociação, né? Minha intervenção por hoje se encerra. Tá bom. A Selma levantou a mão. Eu só queria perguntar aqui para o Marcos e para o Abel se os dois querem se manifestar. O Marcos é da diretoria da Profesp e o Abel é da diretoria da Profib. O Abel é nosso diretor pedagógico. Eu gostaria de ouvir você, Abel. Neuza, obrigado pelo convite, pela chamada. Eu estou gostando da conversa dos colegas, eu acho que eu estou contemplado, estou muito bem contemplado, só estou aqui pensando na dificuldade, né, da gente reavivar as nossas lutas aí, as greves, né? Mas vamos em frente, não vamos esmorecer, não. Abel é lutador histórico também. Lembro do Abel há mais de 20 anos, lá nos congressos da CNTE, nos congressos da POSP. Então, assim, nós estamos na luta há muito tempo, assim como o Aldo também. A Selma, por conta da idade, eu creio que não está com muito tempo como nós, né? A Kátia também. Nós que somos jovens há mais tempo, então temos mais estrada de luta. Marcos, gostaria de falar alguma coisa, Marcos? Creio que não também. Então, a palavra é com você, Selma. Não, eu só queria lembrar, rapidinho, a questão do EAD, né? E a categoria precisa prestar muita atenção, porque isso interessa para o mercado, né, Patrick? Isso interessa para o empresariado, porque fechar as escolas à noite, como o Aldo falou no início, coloca o EAD em cena, e isso também é um laboratório. Por quê? Porque eles vão vender isso, né, dentro de uma estrutura. E colocar o EAD é o sonho de privatização. Por quê? Porque é uma forma de não ter o professor na sala de aula, né? De fazer essa troca, né? Claro que tem as questões constitucionais, a gente sabe que tudo isso, mas há um sinal claro, ele começa a colocar isso em prática, né? E o ganho do empresário com isso, porque
desde o computador, né, desde a estrutura. A plataformização, ela traz isso também, são as empresas, né, são coisas que vão trazer para o setor público de educação que eles alegam que é uma inovação. A gente precisa tomar cuidado, porque as estratégias do governo são dizer assim, não, a gente está levando, por quê? Porque o jovem e o aluno, ele precisa, ele gosta e se incentiva. Opa, pera lá, né? Até onde isso pode entrar? E como entra? Né? A plataformização seria, aliás, nós não somos contra a tecnologia, acho que aqui ninguém é contra, porque facilita muito. E era para ser uma ferramenta, se transformou num grande monstro para nós. Ele está em substituição, na verdade. Né? Então, isso é muito sério, e por isso que a gente também tem que colocar a questão do EAD na discussão com os professores. Isso tem que entrar nos debates com os professores, né? Porque o pessoal critica, mas não está prestando atenção no que está acontecendo na realidade, né? Aí a perda de cátedra, o domínio do currículo pela plataformização, cria um laço que é a cobrança, que é a produção, que é a pressão por números, a pressão para que o aluno apresente as atividades lá online, uma forma de controle pesada e ilegal. Então a gente tem que estar atento a essas questões e a gente tem que chegar, galera. Tá bom, é isso, minha contribuição também, parei. Então tá bom, eu acho que a gente então pode encerrar por aqui. Não, completando o que você estava falando, os absurdos que a gente ouve, em Ribeirão Pires, acho que é o secretário do prefeito, ele foi condenado por assaltar açougues. Foi condenado, julgado e continua com cargo na prefeitura de Ribeirão Pires. Os absurdos são tão grandes que você fala, não, eu não estou ouvindo isso. Sabe? Você não quer acreditar em tanta barbaridade. O cara está condenado. Foi filmado tudo, fizeram até a lista do que ele roubou. E ele, se eu não me engano, ele é militar também. É uma coisa pior que a outra. Era isso só. Tá bom, então. Então vamos encerrar. Só uma palavrinha de boa noite para o Patrick, para a Selma, para cada um. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Pessoal, em nome da POSP Vila Prudente, agradeço a participação de toda a contribuição. Não é sempre que a gente pode fazer, mas quando fazemos é sempre produtivo. Isso não tem a menor dúvida, é um orgulho, é um prazer estar em companhia de pessoas tão bem informadas, tão combativas. É o nosso momento de discutir, mas também de confraternizar externar nossas expectativas e nossas esperanças, né? Acho que fora da luta não tem jeito, né? É só se organizando e lutando. Tá bom? Muito obrigado em nome da Sub7. Muito obrigada, também agradeço o convite, né, a ideia, né, do Patrick, da gente organizar essa conversa. Agradeço a todos presentes, a Selma, a Kátia, o Marcos, a Abel, Aldo, e é isso, né? Vamos para a luta. Deixa eu só falar aqui para vocês com alegria, né? Se vocês me permitirem. Ontem, lá na Câmara Municipal de São Paulo, nós tivemos o lançamento da Bancada de Direitos Humanos. Foram mais de 300 pessoas, mais de 100 entidades, e a gente conseguiu formar uma bancada com 12 vereadores e vereadoras do campo progressista. É um primeiro passo, e a educação também faz parte da discussão dessa bancada, porque é um direito humano a educação, né? Mas aí também está aberta a todos vocês.
Eu falo com alegria porque foi muito motivador. Eu acho que o que falta, talvez, para a gente ir para essa briga com vontade é motivação. Então, vamos motivar, gente. Vamos se motivar. Boa noite. Obrigado pelo convite, porque eu agradeço demais. Abel, foi um prazer rever você. Fazia tempo que a gente não se via, né? Então, tá Parabéns bom, a todos. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, Muito legal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.